Existem aqueles que dizem que terça-feiras são dias corriqueiros, dias mundanos. Para aquele que torce para o Vasco, isso é uma falácia. Terça-feira de muita notícia, de muita informação. Eu me sinto até aquele comerciante do caos quando eu abro o vídeo dessa forma, mas de fato é o que o Vasco faz com a gente. Bom, fala Vascão, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou Eduardo Alves, apresentador desse e de todos os vídeos aqui do canal. E eu te bem-vindo aqui a esse nosso programa para falar das principais informações que saíram nessa terça-feira, dia 3 de junho. E assim, é uma semana que já começou muito conturbada, porque tivemos o sorteio, né, da Copa do Brasil e da Sul-Americana no início da semana, na segunda-feira. Também temos toda essa coisa pela janela de transferências que já está aberta, essa pequena janela que acontece aí antes do início do Super Mundial, né? E claro, definição de certas coisas. E bom, após o sorteio lá na CBF, da Copa do Brasil, o CEO do Vasco, Carlos Amodeu, ele deu uma entrevista que repercutimos por aqui também, na qual ele falou sobre diversos temas. Um deles sobre a definição do diretor executivo do Vasco da Gama, tema que se faz pertinente, afinal, Marcelo Santana, o antigo diretor, foi demitido há pouco mais de um mês e até então essa vaga não foi ocupada, ou seja, existe uma lacuna administrativa no Vasco. O Amodeu falou que esse processo pela seleção do diretor está na sua fase final. E aí, na terça-feira, o nosso querido amigo Matheus Gilbert, setorista e também parceiro aqui do canal, fica um abraço para ele, trouxe a notícia de que o Vasco hoje está entre dois nomes para poder trazer para ocupar o cargo de diretor executivo do Vasco da Gama. Seriam eles o Bruno Spindel, que esteve no Flamengo recentemente, e também Eduardo Freeland, que esteve no Botafogo há anos atrás e também esteve no Bahia em anos mais recentes. Seriam esses dois os mais próximos. Enfim, falando sobre o currículo, acho que o currículo do Spindel é um pouco mais encorpado. O trabalho dele no Flamengo acho que fala por si só, né? O Flamengo é uma das equipes que esteve mais forte no futebol brasileiro nesses últimos anos, e muito pelo trabalho do Spindel. Claro, o fato do Flamengo ser um rival é importante, pesa, mas profissionalmente falando seria interessante. A mesma coisa para o Freeland, que esteve no Botafogo, que também é um rival. Enfim, a gente fica na torcida que define isso logo para que o Vasco possa traçar o seu caminho aí nesse mercado de transferências. Por falar nesse mercado de transferências, duas movimentações extremamente importantes. Primeiro, vamos falar sobre uma possível permanência, que seria do Felipe Coutinho, que tem o seu contrato com o Vasco, seu atual contrato, se encerrando em 10 de julho. Afinal, um contrato de empréstimo juntamente com Aston Villa da Inglaterra. Então, o que acontece nesse momento é o seguinte, informações do Globo Esporte e também do Vene Casagrande. Os representantes de Coutinho estão agora na Inglaterra, negociando com Aston Villa para tentar uma rescisão contratual. A vontade do Coutinho é ficar no Vasco. O Aston Villa, ele não faz força para que o Coutinho fique por lá, até porque entendem já como sendo um investimento fracassado. O Coutinho chegou no Aston Villa lá atrás, né, quando ele sai do Barcelona, a um valor até bem alto. Havia expectativa de performance, ele teve ali uma primeira temporada realmente boa, fez até gol contra o Manchester City e tal, mas dali em diante não conseguiu performar adequadamente. Foi emprestado para o Aldo Raio e agora para o Vasco. Aí a tendência, no caso, é que o Aston Villa não dificulte e que haja essa rescisão de forma que Coutinho possa assinar em definitivo com o Vasco, sem precisar pagar um custo pela transferência dele, o que seria o melhor dos cenários, até mesmo visando aí a liberação dessa folha, né? Inclusive, isso vai muito de encontro com a notícia que a gente trouxe ontem, né, sobre a saída do Payet, e essa liberação da folha salarial poderia até dar um espaço para, quem sabe, uma valorização do Coutinho, né, que é, de fato, nosso craque dentro de campo, nosso melhor jogador, nosso jogador mais lúcido, então nada mais justo do que valorizá-lo, a verdade é essa. E agora sobre um movimento possivelmente de saída, que é o do goleiro Léo Jardim, que tem uma negociação arrastadíssima pela renovação do seu contrato com o Vasco da Gama. Seu atual vínculo vai até o fim de 2024, contudo, há uma cláusula de renovação automática em caso de uma meta específica de jogos disputados na temporada. Essa meta já foi ultrapassada, então essa cláusula ela vai ser acionada. Ela só não foi acionada ainda pela possibilidade de um acordo que vá além dessa cláusula, né? Que seria um acordo por uma renovação mais longa, né? A atual proposta do Vasco é por uma renovação até 2030,
um salário ali por volta dos R$ 800 mil mensais e um valor de luvas à parte desse salário, valor esse de luvas que seria diluído em toda a duração desse novo contrato. A contraproposta do staff do Léo Jardim é de um salário que fique entre R$ 1.500.000 por mês e R$ 2 milhões por mês, além desse valor de luvas todo pago integralmente. As informações elas vêm de vários lados. Tivemos informação do Globo Esporte, do Lucas Pedrosa, do Vene Casagrande, também do Rodrigo Silvério, parceiro nosso aqui do canal. Tamo junto também. Enfim, a situação ela é densa, né? É cabeluda, melhor dizendo. E assim, cara, o Léo, a gente sabe a importância dele pro Vasco, chovendo molhado falar sobre isso. É um jogador que, podendo ficar, poxa, maravilhoso pro clube, porque tem representado muito a nossa camisa, tem sido ali um ativo muito importante para nós. Só que ninguém é maior que o Vasco, né? Então, com muito pesar no coração, porque é uma fala até um pouco mais hostil com alguém que eu tenho um carinho muito grande por tudo que faz pelo clube, mas é fato, ninguém é maior do que o Vasco. Então, assim, se o Léo quer ser valorizado dessa forma, e ele sente que pode ser valorizado dessa forma em algum outro clube, a porta de saída é a serventia da casa. Eu, sendo alguém com poder de decisão no Vasco, eu não insistiria tanto, inclusive porque há uma renovação automática em vista, né? Por mais um ano de contrato, ou seja, o novo vínculo iria até o fim de 2026. Então, terminaria esse ano agora de 2025 sem ter que pensar tanto nisso, começaria a testar o Léo no mercado, ofereceria para outros clubes ali para tentar uma transferência e já pensaria na continuidade desse trabalho, trazer um goleiro para o lugar, confiar no Fusato, quem sabe, para ser o titular, enfim, pensar em quem seria o novo dono da Meta Cruz Maltina, já que Léo tem o seu desejo de valorização, que não é injusto. O Léo ele é um goleiro que tem um alto nível, que esteve na seleção brasileira, que a gente sabe que coletivamente é muito prejudicado por esse time e que poderia, numa questão teórica, estar numa equipe mais forte, poderia estar competindo por um título brasileiro. A gente sabe disso tudo. Mas, de novo, ninguém é maior que o Vasco. E segundo ponto, a situação financeira do Vasco é bem clara. Então, você quer estar no Vasco? Você diz que quer estar aqui no clube? Você tem que entender a situação. Mas, para além disso tudo, a proposta de R$ 800 mil por mês faria do Léo o terceiro jogador mais bem pago desse elenco, somente atrás do Pablo Verratti e do Felipe Coutinho. Então, assim, não faz o menor sentido rechaçar uma proposta como essa, visando uma coisa que, na minha opinião, vai muito pelo lado da ganância. É um valor que ele pode ter em algum lugar? Pode. De repente, no mercado mais alternativo. No futebol brasileiro, eu não vejo, por exemplo, o Palmeiras e o Flamengo pagando R$ 1,5 milhão por mês para o Léo Jardim. Houve um comparativo exposto pelo Jornal Globo que é muito interessante. O goleiro Rossi do Flamengo, que é talvez o grande goleiro do futebol brasileiro nesse momento, que vive um momento de muito destaque, ele ganha menos do que o Léo poderia ganhar com essa proposta que o Vasco fez a ele, de R$ 800 mil por mês. Então, assim, o Léo, para esses R$ 1,5 milhão que ele pede, ele ganharia quase que o dobro do que o Rossi ganha atualmente. E assim, é sendo justo, é sendo coerente. O Léo não é mais goleiro que o Rossi, tanto assim. Em momentos ele pode ser que iguale a coisa, assim, mas o Rossi é mais goleiro do que o Léo Jardim. O Rossi foi goleiro de seleção argentina por vários anos. Foi goleiro de futebol argentino, né, de Boca Juniors por tanto tempo. Perdão, de River Plate por tanto tempo. Então, assim, eu pessoalmente não concordo com essa postura do Vasco de ficar correndo atrás do Léo, de implorar pela renovação com ele. Mas é apenas a minha opinião, né? Enfim, em resumo disso tudo, se ele tiver que ir embora, que seja o melhor caminho para o Vasco, uma negociação ali que renda um valor de transferência positivo ao clube. Pedrinho foi apresentado como chefe da delegação da seleção brasileira. Ele está lá com a amarelinha nessa data FIFA. Enfrentam 2 rodadas de eliminatórias e ele será, digamos que, o líder disso, né? Mas é um cargo muito mais diplomático do que qualquer coisa. Mas teve a coletiva do Alexandre Ribeiro, lateral do LOSC Lille da França, que foi convocado pela primeira vez. Após a coletiva, Rodrigo Caetano, que é o diretor de futebol da CBF, apresentou o Pedrinho ali para os jornalistas e também, claro, para os espectadores em casa que estavam acompanhando na CBF TV. Pedrinho deu algumas palavras, falou sobre a importância de estar ali, de o seu desejo de ajudar e tudo mais. Fica o registro aqui muito simbólico, é bem legal ver alguém que veste a camisa do Vasco, quer a gente goste ou não das atitudes dele, totalmente assim, mas alguém que está lá nos representando na seleção brasileira, é sempre muito legal ver isso.
Não menos importante, mas fechando aqui esse vídeo, falar sobre o arquivamento do processo movido por Larissa Ferrari contra Dimitri Payet. Olha, é um assunto que eu evitei tocar aqui nesse canal, porque vai muito mais para fofoca do que para notícia, né? Mas para tentar sintetizar a coisa toda, a Larissa ela é uma advogada, barra influencer, que se relacionou com Dimitri Payet. Payet que é casado há mais de 15 anos com Ludivine, né? Ludivine Payet, né? Evidentemente, que mora hoje lá em Marselha, na França. O Payet, nesse período todo aqui de Vasco, ele vinha morando sozinho aqui no Rio de Janeiro, né? E, enfim, a Larissa acusou o Payet de diversas coisas, como agressão, como assédio moral, enfim, como ameaças e tudo mais. Moveu um processo contra ele na justiça, o Payet foi ouvido tanto pela polícia militar quanto pela justiça brasileira, e foi comprovado de uma vez por todas que o Payet não tem culpa de nada disso que a Larissa acusa ele, que o Payet é inocente. Ou seja, esse caso foi arquivado. A Larissa, há pouco tempo, deu entrevista, acho que para o jornal Lance, ou sei lá, em que, mais uma vez, acusava o Payet, trazia à tona de novo todo esse contexto aí de acusações contra o meia francês. O caso, de uma vez por todas, ganha um encerramento, graças a Deus, porque eu pessoalmente não aguentava mais ler notícias que, como eu dizia, vão muito mais para fofoca do que para notícia, e algumas até extrapolam, na minha opinião, certos limites morais, tá? Mas eu não vou me aprofundar nisso, não cabe. Mas em minha opinião pessoal, fico muito feliz aqui que esse caso, enfim, está ganhando um encerramento, sem juízo de valor sobre Larissa, Payet, enfim, são pessoas, são adultos, ações têm consequências, ela acusou, foi comprovado que não é verdade, agora ela arque com a reputação negativa que vai vir disso, né? Mas, enfim, não é da nossa conta, não é o que a gente tange comentar aqui, só fica esse registro. E o Payet, como a gente comentou há pouco, né, que tá para ter esse contrato rescindido, inclusive ele está na França nesse momento. Desde a sexta-feira anterior ao confronto contra o Bragantino, que foi no último sábado, o Payet está na França resolvendo questões familiares, não foi especificado e nem deve ser especificado, inclusive, quais questões são essas, mas ele não está no Brasil, então assim, o afastamento ele é iminente e o encerramento do contrato, que seria em 10 de julho, vai ser antecipado, então assim, de uma vez por todas, Payet e Vasco vai acabar. A camisa 10 vai ficar livre, é um debate para a gente ter outro dia, mas é isso. Caso encerrado, situação definida, enfim, ponto final. Verdade seja dita. E bom, com isso eu fico por aqui. Eu gostaria de agradecer você que viu esse vídeo até o final, porque você ajuda muito, primeiramente em me dar visibilidade, e segundo porque você está participando desse debate comigo, seja por você estar me ouvindo, mas eu te convido a comentar aqui, cara. Comenta nesse vídeo a sua opinião sobre esses temas, o que você acha disso tudo. Você concorda comigo? Você discorda? Você tem uma opinião para trazer aqui sobre isso que foi dito? Fique à vontade, comente aqui embaixo. Eu te convido a isso, tá bom? Também convido você a deixar o seu like, a se inscrever aqui no canal, porque é muito importante, né? A verdade seja dita. E não só para me ajudar, mas também para ajudar o algoritmo do YouTube a entender que você gostou disso aqui e que você quer ver mais disso aqui. Não somente da Analisa Vasco, mas de outros canais do YouTube que façam conteúdo parecido. E não menos importante, também queria convidar você a conhecer nossas redes sociais, todas sob o @AnalisaCRVG, você pode encontrá-las aqui na descrição. Por fim, para encerrar, nosso grupo de WhatsApp também aqui na descrição, resenhe conosco, participe, que tem muito vascaíno lá te esperando para a gente trocar aquela ideia, tá bom? Tamo junto, valeu e até a próxima.